Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil que traz os autores pertinho de você. Eu sou o Fernando e hoje nosso bate-papo vai abordar o tema Filosofias em Movimento, a importância das experiências e das escolhas do professor na sua relação com a formação continuada, o novo ensino médio e o mundo na atualidade. E para falar sobre esse assunto, os meus convidados de hoje são os autores Guilherme Magalhães e Ricardo Freitas. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado, Fernando. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo aqui sobre o livro que escrevemos. Então, estão bem animados aí para divulgar para vocês. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Estou muito animado em falar sobre o livro e sobre o que é ensinar filosofia, essa difícil e importante tarefa. Guilherme Magalhães Vale de Souza Oliveira, doutor em Educação FEUSP, mestre em Filosofia da Educação FEUSP, licenciado em Filosofia PUC São Paulo, professor adjunto de Filosofia no Miami Dale College, Miami, Flórida, Estados Unidos. Atua como professor, pesquisador, autor e consultor pedagógico. Atualmente desenvolve pós-doutorado junto ao grupo de currículo Cultura e Contemporaneidade na Escola de Humanidades da PUC Rio Grande do Sul. Ricardo Freitas Cavalcante é mestre em Filosofia PUC São Paulo, bacharel, licenciado em Filosofia PUC São Paulo, professor de Filosofia da Rede Pública do Estado de São Paulo. Atua como professor, pesquisador e autor. Começando por você, Guilherme. Diante de uma realidade com mudanças cada vez mais rápidas e um mundo educacional em plena transformação, qual o lugar e o papel da filosofia na escola em relação a esse cenário? Bom, eu acho que a pergunta nos leva, né, a uma concepção de filosofia que a gente procurou trabalhar bastante no livro, que é o nome do próprio título do nosso tema aqui da conversa, né, que é a ideia de filosofias em movimento. Então, uma maneira que a gente procurou, né, lidar com esse mundo cada vez que se transforma, cada vez mais rápido, que muitas vezes um livro didático, né, quando é publicado, ele muitas vezes perde, né, a conexão com esse presente. Então, com essa ideia de filosofias em movimento, a gente procurou incitar o movimento do pensamento, né, o pensamento como movimento, e a filosofia como esse componente curricular, ou como esse exercício que promove o movimento do pensamento, a fim de que ele também se movimente com o seu próprio tempo, né? De uma certa maneira, logo no início do livro, a gente já começa a discutir um pouco essa ideia de que uma formação em filosofia é como se fosse uma viagem, né? Uma viagem que nos leva de um ponto X a Y e que de lá a gente vai mudando, vai visitando diferentes paragens, né? Conceitos, imagens, acontecimentos históricos, e vai nos deslocando em direção a um ponto que a gente imaginou chegar. Mas mesmo esse ponto já pode ter mudado, né? Então, de fato, ensinar filosofia para a gente tem a ver com a ensinar não só os estudantes, mas com o próprio professor a pensar em movimento, a pensar acompanhando esses acontecimentos que estão acontecendo. Um movimento também que nos leva aos vários começos que a filosofia nos permite, né? Ou seja, levar a gente começar a filosofia não só pela antiguidade, mas começar a filosofia pela modernidade, pelo medievo, enfim, explorar esses movimentos e essas várias filosofias, né, que necessariamente também não começa só lá na Grécia Antiga, mas também começa com uma revolta, com uma rebelião, começa com uma anedota de um filósofo num livro. Então é uma filosofia que pretende acompanhar esses movimentos, né, e que pretende ser um veículo para acolher essas mudanças também. Acho que para resumir um pouco, né, o nosso livro foi escrito sobre o signo dessa mudança, sobre o signo desse movimento, sobre o signo desse deslocamento perpétuo que o pensamento filosófico nos oferece. É isso mesmo, Ricardo? Então, para complementar o que o Guilherme acabou de dizer, né, eu seria até um pouco mais incisivo e diria que até é impossível não pensar a questão do movimento na relação de aprendizagem que a gente tem, né? A imagem que a gente sugere, né, da formação como viagem,
ela também pode esbarrar sobre dois aspectos, né? Um com a relação com a aprendizagem, né? Como que a gente vai abordar o aluno e com quais objetos. Inclusive, objeto é uma coisa que a gente vai falar mais para frente também. E esse deslocamento que o Guilherme falou, né? É sempre por estar se deslocando, né? Saindo de uma certa zona de conforto. E aqui eu queria colocar também que o movimento, ele pode ser pensado, esse movimento que a gente está colocando como um signo do livro, né? Ele pode ser pensado também como uma crítica, né? Uma crítica a um caráter estático de um planejamento, de um plano de aula. Acho que se focar somente numa coisa durante muitos anos acaba perdendo o cotidiano, a relação com o presente. Então, acho que quando a gente fala de filosofia, é necessário falar também do presente, né? Então, a relação com a história também vem muito forte aí, né? Porque a gente pode pensar tanto micro quanto macro a história, né? E o que significa isso? Significa que certas nuances da história também são importantes, às vezes, para trazer para dentro da sala de aula, né? Para fazer com que a gente pense de uma outra forma, não linear, muitas vezes, né? E entender que isso também é construção histórica, também está aí para ser investigado. Acho que para encerrar também essa primeira pergunta, né, e acompanhar essas mudanças, eu acho que é muito importante que a gente leve em consideração não só as experiências e as escolhas dos estudantes, como as próprias experiências e as escolhas do professor, né, na maneira como ele constrói o seu currículo, na maneira como ele planeja as suas aulas, né, porque ao fazer esse movimento entre o micro das vidas e o macro da história, né? Entre o universal do conhecimento e o pessoal das vidas, né? A gente consegue conectar e fazer com que a filosofia de fato acompanhe essas mudanças, esses acontecimentos que estão ali a todo momento na vida dos estudantes e dos professores e faça com que isso entre nesse movimento proposto em sala de aula e também, claro, na formação do próprio professor. Guilherme, a mencionada rapidez com que o mundo se transforma nos leva a repensar a produção dos livros didáticos e seu valor ao longo do tempo, precisando ocupar-se na sua escrita com um exercício quase futurológico, com o objetivo de abordar os vários cenários possíveis do futuro. Como vocês lidaram com as questões e com as crises candentes do presente, sabendo que essas provocam e provocarão mudanças muitas vezes impensáveis? Bom, essa é uma boa pergunta quando se trata de livro didático, porque muitas vezes a gente escreve o livro didático numa época e ele só é publicado talvez 1 ou 2 anos depois, né? Então, nesse sentido, o que a gente procurou fazer, Ricardo e eu, como autores, é não necessariamente criar um manual, né, para o professor, para ele se atualizar, né? Não é necessariamente criar um manual que prescreva e feche um conteúdo para esse professor, mas muito fornecer ferramentas, né? Fornecer estratégias, fornecer disposições de espírito, atitudes, para que esse livro não fique obsoleto tão cedo, né? É claro que muitos dos temas que estamos trabalhando aqui vão permanecer candentes por um tempo, mas depois outras coisas entram. Mas acho que a gente buscou algo de, digamos assim, uma atemporalidade, uma intempestividade do livro, ao procurar criar uma relação com os conteúdos do presente da história e as nossas estratégias discursivas, né? De modo que o professor se sinta muito à vontade de se apropriar desse conteúdo e fazer a sua maneira, né? Então é um livro que, mais do que prescrever como ele deve fazer, ele sugere, ele propõe, ele indica, né, possibilidades e tenta multiplicá-las, né? Tenta criar possibilidades que o professor, ao ler, ele fala assim, eu posso fazer assim, mas eu posso fazer de uma outra maneira também. Então a gente buscou, né, incentivar essa liberdade do professor, deixando a todo momento no livro que as nossas escolhas temáticas e teóricas são escolhas nossas como autores, mas que cada professor de filosofia, no seu exercício de construir o currículo, no seu exercício de construir o planejamento, ele pode e deve fazer suas próprias escolhas
à luz do seu contexto local, né, da região que ele mora, à luz do tempo, né, em que ele está escrevendo isso, né, à luz das experiências dele com a filosofia, com as experiências dele de vida e também com as experiências do próprio grupo escolar com que ele vai estar, né? Então, o livro ele foi construído, né, retomando essa ideia de que ele foi construído sobre o signo do movimento, é para o professor se sentir motivado, né, incitado a movimentar-se também com esse conteúdo, né, de ele se apropriar do livro, ver como a gente fez esse livro, ver como a gente está preparando essa formação dele, como a gente está preparando essa atualização dele, como a gente está sugerindo formas de ele se formar continuamente e também produzir os seus conteúdos na sala de aula, mas de uma maneira que ele também se sinta livre, no final das contas, para poder escolher e que ele deva fazer essas suas escolhas à luz dos acontecimentos, das experiências dele e também dos seus alunos. O que você acha, Ricardo? Complementando o que o Guilherme veio colocando nessa questão, eu tenho a dizer que nós, quando escolhemos o que dizer no livro, né, a gente pensou muito sobre uma questão que nos atravessa dentro da própria sala de aula, né, que é a questão com conhecimento. O que é realmente, ou quando que realmente o conhecimento surge no aluno, né? Então, às vezes ele tem o Google ali disponível a ele para dar qualquer tipo de resposta, e nós, em sala de aula, né, temos a missão de tentar fazer com que ele se agarre a alguma coisa, né? E foi por isso que a gente pensou 3 conceitos metodológicos, que são eles: a maêutica, a genealogia e a antropofagia. A nosso ver, esses 3 conceitos eles estão sob o signo do movimento e eles dão conta, né, para pensar essa questão do próprio conhecimento. Quer dizer, como competir com o Google. E em última instância é essa, né? Então, quando a gente fala de maêutica, por exemplo, a gente está trazendo um conceito, né, colocado pelo Platão, se referindo ao antigo mestre dele, o Sócrates, no qual ele dizia que o Sócrates detinha uma arte de partejar, entre outras coisas, né? Nesse ponto aqui, eu quero destacar a questão de que essa arte de partejar se faz entre mestre e discípulo, ou entre professor e aluno, por meio de um diálogo. Por meio de um diálogo onde eles se conhecem e onde o professor pode fazer as perguntas mais certeiras para atingir, né, onde que o aluno vai se desenvolver melhor, para atingir onde que o aluno pode encontrar o seu problema, né? Então, é por meio das perguntas, aí a gente já vira a mesa de uma pedagogia tradicional e fala que as perguntas são mais importantes. Do ponto de vista da genealogia, por outro lado, a gente pegaria essa habilidade de fazer perguntas, né, e colocaria dentro de um modo de ver a história, né, que não considera somente um caráter linear, mas os interstícios, as intempestividades da história, né, os pequenos detalhes também são história. Então, a gente fez questão de mostrar isso durante o livro com os objetos que a gente escolheu também. E, por último, né, a antropofagia, que faz com que a gente coloque tudo num caldeirão. Na verdade, tem a nossa formação, tem o caráter da escola, tem a cara da sala de aula, tem a particularidade do aluno e tem a cultura e os acontecimentos do mundo, né? Então, a gente tem que usar de tudo para tentar atingir o aluno e repensar, como eu disse no início do complemento da resposta, repensar a questão do conhecimento, né? Onde, de fato, o conhecimento vai surgir. Bom, mais uma vez, né, para amarrar essa nossa resposta, eu acho que, no final das contas, o livro ele não oferece necessariamente respostas prontas para o professor para ele lidar com os problemas em sala de aula, né? Ele é um livro que também trata a urgência do presente com o cuidado que ele merece. Então, com isso, como o Ricardo já comentou, né, o conhecimento filosófico a ser oferecido para o professor e para os estudantes, né, pensando nessa formação homóloga entre professor e estudante, ele é construído nesse diálogo, que o Ricardo bem pontuou, que ele é construído nesse grande caldeirão que é uma sala de aula, permeado pelos acontecimentos, pelas experiências, pelo currículo, pela instituição, né? Então, o livro oferece mais problemas
e caminhos possíveis do que essas respostas prontas, esses modelos já fechados, né? Então, a chave disso é esse diálogo entre o que a gente vive na sala de aula, o que a gente vive como professores em formação e com o conhecimento que a gente produziu ao escrever o livro. O professor de filosofia muitas vezes é visto com certa desconfiança e, ao mesmo tempo, sempre com alguma esperança. É aula onde parece que nada acontece aos olhares daqueles de fora e onde pode-se assentar as bases de uma educação cidadã e ética. Como valorizar a filosofia em meio a essas incertezas? Bom, como foi dito na resposta anterior, né, o Guilherme disse que a gente pensou muito, né, e afirmou que não há respostas prontas, né, para o ensino de filosofia. E o nosso livro girou em torno dessa máxima, né? Então a gente assumiu a incerteza como um motor da formação em filosofia, né? Essa incerteza que vai fazer com que a gente pesquise os acontecimentos novos, né? Essa incerteza que vai fazer com que a gente reveja se nós cuidamos de si mesmo, né? E por cuidar de si mesmo aqui eu posso destacar um ponto, né, no sentido de que como que a gente cuidou daquilo que a gente aprendeu, né, na nossa formação. Como de fato a gente aprendeu, quais foram os caminhos, e reaver todo esse processo para pesquisar as coisas novas que acontecem e passar isso para os alunos. Na verdade, a gente não precisa trazer certeza para eles. A gente precisa trazer um modo concreto e seguro de pesquisa, né? Então, a gente se viu muito, né, em certos acontecimentos. Por exemplo, né, o Claude Monet, ele alugou um lugar na França e plantou seu próprio jardim. Ele plantou esse jardim já pensando em fazer uma obra. Quer dizer, não tinha nada certo, né? Não tinha nada certo e ele meio que planejou para trabalhar em cima e criar algo novo, né? Então a incerteza, como a gente acredita no nosso trabalho, como a gente tentou passar isso no livro, ela provavelmente leva a gente para a criação. Guilherme? Complementando também um pouco a resposta do Ricardo, a gente pode ver que ao longo da história a filosofia sempre esteve em volta com essas incertezas, né? Incertezas que muitas vezes levaram à ameaça de seu fim nas sociedades, né? Esse lugar um pouco incerto da filosofia, né? Hoje em dia também a gente já teve essas indas e vindas da filosofia no currículo. E eu acho que isso, como o Ricardo bem pontuou, deve ser o motor do filosofar, né? Lidar, na verdade, com essa busca, né? Por uma resposta que não está pré-determinada, né? E fazer disso, né? Essa eterna busca, esse eterno movimento, mais uma vez, em que o professor está na sala de aula, tanto como um filósofo que escolhe, que sistematiza, né, aqueles conhecimentos que ele quer, né, os conceitos que ele quer trabalhar, que cria, digamos, uma conexão entre todo o planejamento e o seu currículo, mas também como um aprendiz, que ele pode se deixar desestabilizar por uma pergunta do estudante, ele pode se deixar permear pelas incertezas que o próprio presente traz para ele, né? Ou seja, mostrar que é esse jogo entre a resposta e a pergunta, esse jogo que permite com que a gente se movimente e não acredite que há só uma resposta única, que há uma resposta universal e determinada de uma vez por todas, né? Então, mais uma vez, né, esse jogo entre o aprendiz e o filósofo, entre a incerteza e a busca de uma resposta, que a gente pode conseguir encontrar o lugar da filosofia nesse mundo cheio de mudanças e incertezas. Como vocês dialogam com a tradição do ensino de filosofia? Bom, elaborando o livro, né, a gente fez questão de mostrar que existe uma tradição, né? Existe um modo de se entender a filosofia, mas nós quisemos deixar claro que o professor precisa criar sua própria narrativa. E o que significa isso? Significa que ele precisa reconhecer, né, quais foram os pontos mais importantes que afetaram a sua formação e tentar trazer isso da melhor forma para o aluno.
né? E isso vai ser um diálogo com uma tradição de se ensinar filosofia. O que eu estou entendendo por isso? Uma tradição muitas vezes linear, histórica, né? Somente histórica, né? Não tirando o valor do histórico, mas que só o professor sabe em sala de aula, em que eu vou passar, né, um conteúdo de fora para dentro do aluno e que ele vai absorver tal como uma esponja, né? Aqui a gente pode lembrar o Paulo Freire e colocar a crítica da educação bancária que ele já bem colocou, né? Então a gente fez questão de esse modo de entender a aprendizagem e considerou dois pontos principais, né? Que essa tradição ela tem que também dialogar com o temático, ou seja, os valores de uma época, as características principais, né? As idiosincrasias, acontecimentos, e outro seria o histórico que do ponto de vista, né, de cada filósofo, nós podemos avaliar um acontecimento atual de forma diferente. Então, não teve um início, desse ponto de vista, a gente não entende a filosofia como um início convencionalmente aceito. Mas não, a gente pode ter um início num filósofo atual, a gente pode ver o início da filosofia num filósofo contemporâneo, né? E resgatar lá atrás, né, coisas que fazem a gente refletir melhor sobre o presente. E eu acho que o Guilherme tem mais coisinhas para falar sobre isso também. Eu acho que o Ricardo lembrou, né, que essas duas tradições, digamos assim, tradições mais de manual, né, de manual de como ensinar filosofia nas escolas, né, que vai desde o Filosofando, o Convite à Filosofia, que são esses, talvez os mais conhecidos, né, que já tem uma tradição aí de uns 20 a 30 anos. A gente quis dizer que, assim, levamos em consideração essas duas maneiras de escrever, né? Muitas vezes histórica, né? Colocando de uma maneira linear, né? A filosofia começando na Grécia Antiga, vindo até o presente, ou um manual que parte de temas, né? O amor, a verdade, o conhecimento, a ciência, a ética, a moral. Então, a gente tentou fazer no interior desse diálogo com essas duas tradições, a temática e a histórica, né? Valorizando o que cada uma tem de interessante, né? Também salientando um pouco esses perigos que o próprio Ricardo trouxe, né? Muitas vezes o perigo do histórico é imaginar que a filosofia tem que abarcar a totalidade da história, né? O ensino de filosofia ou o professor de filosofia tem que se atualizar e sempre abarcar a totalidade da filosofia. Ou o perigo do temático é imaginar que são conceitos ahistóricos, universais, que nunca variam ao longo do tempo, né? Então, escapando um pouco a esses dois perigos da filosofia ensinada por temáticas e da filosofia ensinada por uma história linear, a gente procurou fazer as nossas próprias escolhas, né? Com respeito aos temas, né? Então, a gente vai do passado para o presente, do presente para o passado, não necessariamente tendo temáticas e caminhos históricos fechados, mas, sobretudo, fazendo essa escolha a partir dos conceitos que o Ricardo também já mencionou antes, que é a da maiêutica, a da genealogia, da antropofagia, usando-se esses conceitos que parecem se diferir um pouco do que já foi falado de filosofia, né? Que em alguns manuais falam que a filosofia é sistemática, radical, rigorosa, metódica, crítica, né? Então a gente procurou reunir essas características bem comuns, que eu acho que todo professor já se deparou com elas em alguns manuais, e inserir a nossa maneira de o professor se atualizar, a nossa maneira de o professor procurar atualizar o seu ensino e sua formação, usando esses três conceitos, né? A maiêutica, a genealogia e a antropofagia, como conceitos-chave que indicam o movimento, né? Um movimento entre professor e estudante, né? Mestre e aprendiz na maiêutica, uma relação de movimento entre o conhecimento presente e a história com a genealogia, né? Indicando que a gente precisa ensinar que conceitos e valores precisam ser vistos em perspectiva, mostrar que a autoridade deles e que a unidade deles, ao ver eles em perspectiva, eles se fragmentam, eles se dissipam, eles mostram a sua criação, seus pés de barro, né? Como seus pés de barro, como Nietzsche diz. E a antropofagia
mostrando que há conexões entre conhecimentos, mostrando que é possível se apropriar de diferentes conhecimentos, seja de uma filosofia africana, seja de uma filosofia feminista, uma filosofia decolonial, e em diálogo com as tradições mais canônicas da filosofia, então que a gente pode se apropriar também de objetos culturais, da literatura, da poesia, do nosso dia a dia. Então esses três conceitos, digamos assim, chave do nosso livro, é para indicar esse movimento entre as várias tradições do ensino de filosofia e também do ensino em geral, né? Mostrando bem que o professor aqui, ele é um aprendiz e um filósofo. Ele tem a responsabilidade de criar e de escolher, mas também de estar aberto, né, para se permear pelas outros acontecimentos e experiências. Guilherme, atualmente estamos vivendo a implementação do novo ensino médio. De que modo a filosofia pode se encaixar nesse contexto? Sabemos, né, de acordo com as nossas respostas das outras perguntas, que a filosofia vira e mexe, ela sofre uma instabilidade, né? E nesse novo ensino médio, ela também passa um pouco por isso, né? Por essa incerteza, né? Qual que é o lugar da filosofia num currículo que agora ela não é obrigatório, num currículo que também demanda, né, uma interdisciplinaridade, né, uma correlação entre os componentes curriculares, né? E no nosso livro a gente apostou muito numa característica que a gente acha que é fundamental do próprio pensamento, da própria atividade filosófica, que é uma atividade voltada para um exercício crítico, lógico, mas também problematizador de presente, né? Em que produz problemas, produz objetos, cria seus próprios objetos e com isso cria seus conceitos para ajudar a nomear esses problemas, essas realidades e ajudar a resolvê-los, né? Então a nossa principal característica que a gente apostou para a filosofia nesse novo ensino médio é o seu caráter imanente de ser interdisciplinar, né? De ela lidar com conceitos que trafegam por todos os componentes curriculares e as áreas do conhecimento, né? Muitas vezes a gente sabe que é a filosofia, o exercício que um componente curricular recorre para pensar os seus problemas, né? Pensar os seus problemas metodológicos, pensar os seus problemas teóricos, né? Então, o arcabouço de ferramentas problematológicas e conceituais da filosofia é que dá sua correlação com as outras áreas do conhecimento e com as outras áreas, com os seus componentes curriculares. Vamos dar um exemplo, né? Conceito de verdade, né? Que é um conceito extremamente abrangente e rico filosoficamente, ele é um conceito que é muitas vezes utilizado nas ciências, nas áreas de ciências, para dizer o que é um paradigma, o que é aceito como verdade numa geografia, ou numa física, numa matemática, né? Então, a filosofia é sempre aquele conhecimento e ferramenta, né, do pensamento para se conectar com os outros conhecimentos a partir dos problemas e dos seus conceitos. Qual que é a sua opinião sobre isso, Ricardo? Então, para complementar isso que o Guilherme falou, né, eu posso destacar também um certo sentido coletivo de formação que existe no fazer filosófico, né, no qual a gente consegue ampliar o olhar sobre os outros conhecimentos, né, e dar um valor e conceituar através daquelas ferramentas que a gente está sugerindo, né, a maêutica, a genealogia e a antropofagia. A gente acredita que por meio desses pontos metodológicos, né, nós conseguimos conceituar, entender valores de uma maneira mais concisa, né? E isso nós vemos como um sentido mais abrangente da filosofia, entre outros saberes, né? Então, quando a gente pensa o que é educação dentro da sala de aula, quando a gente pensa o que é justiça dentro da sala de aula, ou mesmo felicidade, né, que é um dos temas que chama muito a atenção, né? Ninguém não quer ser feliz, né? Então, quando a gente pega esse ponto e começa a trabalhar sobre como que os filósofos pensaram sobre isso, ou como uma obra de arte, um poema fala sobre esse tema, né? Nós instigamos o aluno a produzir o seu próprio conceito, né? A entender quais valores que estão envolvidos nas suas escolhas, né? E isso, claro que, né, que acho que nós acreditamos que tem que estar com o professor para que ele passe isso para os alunos nesse fazer filosófico. Acho que uma última coisa que a gente poderia falar, né, desse lugar da filosofia no novo ensino médio, né, que o Ricardo
trouxe à baila, mas faltou dizer que talvez que a filosofia tem uma íntima relação com os processos de formação, né? Ela muitas vezes ela nasce com esse problema ela emerge, né, como esse problema de resolver um problema educacional de uma época, né? Então a filosofia também nos ajuda a atribuir esse sentido do porquê estamos na escola, por que estamos aprendendo assim e não daquela outra maneira, né? Então a filosofia ajuda a fazer essas perguntas, digamos assim, quase banais, mas que são essenciais para entender o sentido do porquê estamos aprendendo, o que estamos aprendendo e para onde, né, esse aprendizado está nos levando, né? Então a filosofia, nas aulas de filosofia, a gente tem esse espaço reservado para atribuir um sentido da nossa formação, né? Atribuir um sentido para além da formação técnica, para além da formação profissionalizante, atribuir um sentido de que, na verdade, é pela educação e por uma educação com um sentido filosófico, a gente aprende a perceber que estamos nos formando enquanto cidadãos, estamos nos formando com nossos próprios valores e é a partir deles que vamos agir no mundo, né? Acho que a filosofia na escola, a partir desse novo ensino médio, é esse lugar, né, em que as perguntas e esse diálogo franco acontece de uma maneira livre e responsável entre professor e estudante. Agora, como sensibilizar os professores e os estudantes em relação às questões sociais sensíveis aos nossos tempos e, sobretudo, às comunidades mais oprimidas, excluídas, desfavorecidas, como o racismo e xenofobia, questões de gênero e identidade? Bom, a gente já falou do signo do movimento, né? Então a gente tem que fazer com que o estudante entenda que a vida ela é apresentada na sua multiplicidade. Então, daí vem a gente não se focar só num tipo de planejamento, né? Porque é impossível dar conta da multiplicidade cultural, de filosofias, de projetos políticos, da questão dos valores, né? Mas existem coisas emergentes, né? Uma das coisas emergentes que a gente viu, né? Um elemento exógeno à filosofia tradicional que a gente trouxe foi a nossa abordagem decolonial, né, que coloca o colonialismo sob perspectiva, né, e vê quais que foram, né, os impactos culturais que ele teve por onde ele se impôs, né. A questão é que a questão principal aqui, ao meu ver, é que essa imposição ela não deixa outras vozes se manifestarem, né? Então, isso acaba reprimindo e destruindo várias outras culturas, né? Então, foi o que aconteceu aqui nas Américas, né? E essa abordagem decolonial deixa isso em evidência. E, e a gente precisa colocar isso dentro da sala de aula, né? Isso é de toda forma tentar sensibilizar os estudantes. Então a gente precisa estar atento às notícias, saber como são, né, as culturas que são oprimidas, ou muitas vezes culturas que não existem mais, né? E trazer isso também para dentro da sala de aula. Na verdade, a gente quer mostrar que isso também é filosofia, né? São outros modos de ver o mundo. E dentro disso não está só a abordagem decolonial, né? A gente pode falar de feminismo, a gente pode falar de racismo, de gênero e identidade, né? Tem um vasto campo aí que como eu disse, né? Onde se reflete essa multiplicidade que a gente não consegue dar conta. Isso é mais um dos elementos que faz com que a gente não se foque, né, no caráter estático do planejamento, né? Mas sempre busque esse caráter de movimento. Acho que uma última justificativa, né, para a nossa escolha ético-política de uma abordagem decolonial, né, é mostrar que o mundo como o vemos hoje, né, com seus valores e seus preconceitos também, ele não é um mundo necessariamente natural, né? Ele é uma construção histórica, né? Ele é uma construção que a gente precisa entender que gera uma série de injustiças sociais e políticas e uma série de sofrimentos, né, em diferentes povos e grupos sociais, né? Então, a nossa ideia de fazer essa escolha por uma abordagem decolonial não passa também por uma moda, né? Dizer que só por dizer que é decolonial já é por si só algo crítico às hegemonias, né? A gente passa pela escolha
de autoras mulheres, né? Muitas vezes que a gente, num livro de manual de filosofia, a gente vê muito pouco contato com autoras mulheres. A gente passa pela escolha de autores também, e autoras de diferentes etnias. A gente passa, como o Ricardo falou, pela valorização das diferentes manifestações culturais que existem no mundo, né? Então é uma tentativa de operar a decolonialidade no interior da própria escolha dos materiais, né? Então, a diversidade da escolha, a pluralidade das escolhas que um professor pode fazer. Então, não é só falar de filósofos, homens, brancos, que tem aí, né, numa história da filosofia mais hegemônica, né? Mas de falar de diferentes autores que não foram muito valorizados, de culturas que foram apagadas ou invisibilizadas, para mostrar que ali também há pensamento racional, para mostrar que ali também há a criação de conceitos, a criação dos seus próprios problemas, valorizando a localidade, né? Onde cada professor está ensinando, né? Então, os próprios mitos de uma região que o professor pode se apropriar para dar uma aula dele, né? Então, é mostrar para o professor que a renovação do seu ensino e a potencialização dos seus encontros em sala de aula passa por esse mapeamento da vasta, né, multiplicidade de modos de vida, e que ele precisa fazer uma escolha, né? Uma escolha que seja relevante para o seu contexto, para a sua época e para a sua própria experiência e para os seus alunos, né? Então, acho que o caráter decolonial traz essa potência do local, em que também se faz ocasião para a produção de conhecimentos que têm a tendência de se universalizar, de se espalhar, de serem valorizados por todos. Geralmente, nas humanidades e na filosofia, mais especificamente, há sempre uma grande dúvida e uma pressão para estipular racional e efetivamente critérios de avaliação. Na escola, esse processo é fundamental para acompanhar o desenvolvimento dos estudantes. De que maneira vocês procuram abordar a avaliação de seus problemas para o ensino de filosofia? Bom, essa questão pode ser avaliada de vários pontos, né? Nós escolhemos também, entre outras coisas, de colocar o processo do filosofar dentro da avaliação. E o que isso significa? Isso significa que a gente pode até usar a maiêutica para avaliar. Em que sentido? Como eu disse antes, a maiêutica pode ser falada sobre vários aspectos, né? E tem um que é pouco falado, né? Que depois que tem a arte de partejar, né, é descrito lá no diálogo Teeteto, né, pelo Platão, que depois do partejar existe o rebento, né, e o Sócrates vai avaliar a verdade ou falsidade desse rebento. É claro que com uma criança não tem como falar de verdade e falsidade, claro que vai sair algo ali, né, mas geralmente no processo de pesquisa, nós nos deparamos com falsos problemas. E o que isso significa? Significa que, às vezes, né, a resposta do aluno, ou mesmo a pergunta do aluno, as nossas perguntas, elas não têm um referente num problema, né? E por meio da investigação, a gente pode ver qual que é a veracidade disso, né? Então, quando a gente faz a devolutiva para o aluno, a gente avalia o que foi parido, vamos dizer assim, né? Então ele tem que saber o que ele errou para daí a gente dar um passo em seguida. E tem um outro ponto também, que aqui eu termino, né? É que na resposta do aluno ou na pergunta do aluno, também eu estou colocando como coisas indistinguíveis aqui, né? Porque a pergunta e a resposta são processos de aprendizagem, então elas têm o mesmo valor. Então, ambas podem levar, né, como eu disse antes, para um lugar de localização do aluno, né, mas também ela pode levar para um outro caminho que o professor não tinha pensado. Então, o aluno faz uma pergunta e me leva para um outro caminho que eu também estou embebido em incertezas e eu posso pesquisar e transformar isso em aula para trazer para eles num outro momento, né? E também nas respostas, né? O aluno ele pode responder ali de um jeito que desdobra a questão do modo como você colocou e faz a gente andar para o outro lado, né? O signo da incerteza, o signo da multiplicidade do movimento está sempre presente na avaliação também. E você, Guilherme? Complementando o que o Ricardo falou, acho que de uma maneira geral, o que a gente tentou fazer com a avaliação
é transformar ela num processo filosófico também, né? Então, da mesma maneira que a gente propõe que o professor escolha de uma maneira responsável e livre ao mesmo tempo os temas, os percursos históricos que ele quer percorrer na sua disciplina, variando conforme a sua experiência, a sua predileção e a dos seus estudantes, trata-se também aqui de que o professor avalie conforme essas próprias escolhas, né? Então, filosofar na avaliação, filosofar com a avaliação, né, é fazer uma coerência entre os objetivos de aprendizagem que a gente está escolhendo no nosso currículo, né, de filosofia e os próprios objetivos na avaliação. Então, de uma certa maneira, o professor precisa saber avaliar aquilo que ele estava, num primeiro momento, selecionando, escolhendo. E tendo essa liberdade para ele avaliar de diferentes formas esse conhecimento, né? Nesse sentido, valorizando a multiplicidade, o erro daquele estudante nunca é um erro porque ele não acertou a resposta, não acertou o objetivo. É, na verdade, uma ocasião para o professor mostrar qual caminho esse estudante tomou, qual caminho ele poderia ter tomado, como esse caminho que aparentemente poderia ser um erro pode se desenvolver num outro caminho que talvez não previsto. Então, mais uma vez, é tentar filosofar na avaliação também e criando critérios de avaliação coerentes com os objetivos de avaliação, com os objetivos de aprendizagem, né? Isso a gente obriga tanto o professor quanto o estudante também a sair dessa zona de conforto do certo e do errado, né? O conhecimento certo é aquele que reproduz o que o professor falou, né? Não, aqui os dois estão num diálogo, né? Produzindo conhecimento juntos, encontrando no limite das respostas de um e do outro, tanto do professor quanto do estudante, possibilidades de gerar novas perguntas e novos caminhos para as respostas, né? De uma certa maneira, a gente está colocando aqui que tanto o ensino quanto o processo de avaliação são um processo só de aprendizagem e um processo experimental, em que vai se estudando, vai se experimentando, né, novas formas de apresentar os temas, os conteúdos, mas também novas formas de avaliar. E eu acho que isso é um fator fundamental para o professor de filosofia se sentir confiante o bastante para experimentar nesse campo também da avaliação e produzir resultados rigorosos, né? Que muitas vezes as escolas, as instituições sugerem. Ele precisa basicamente registrar esses processos, justificar o porquê ele está avaliando assim e oferecer esses resultados. Guilherme, o novo ensino médio é baseado na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a qual estipula competências e habilidades. Como vocês lidam com essas competências e habilidades para a formação do professor e para o ensino de filosofia? A lista proposta, né, pela Base Nacional Curricular Comum, ela aposta em vários conceitos, né, que, embora apresentem particularidades a cada componente curricular, ela também tem uma dimensão interdisciplinar. Eu acho que é aqui que a filosofia entra, né? Em muitas dessas competências e habilidades, entra a ideia do pensamento crítico, do pensamento contra-hegemônico, né? Que valoriza a diversidade, que valoriza as diversas formas, né? De conhecimento popular e local, em que valorize a ética, a cidadania, né? Os valores universais como justiça, solidariedade, enfim. Todos que são conceitos amplamente trabalhados por pensadores de diversas épocas, de diversas abordagens, né? Então, para o professor de filosofia, é um prato cheio para ele trabalhar, inclusive, com os seus colegas, né? E isso no livro fica muito claro, a gente deixa muito bem estipulado, né? Quais são essas competências e habilidades trabalhadas em cada uma das unidades, em cada um dos exercícios, para que o professor de filosofia se sinta bem à vontade de se valer da BNCC em prol do seu conteúdo, né? Ele não vai precisar necessariamente partir do zero novamente, mas saber onde estão localizados essas competências, as habilidades no seu currículo e conseguir fazer o que a gente propõe, né? Escolhas, conexões, amarrações, se apropriar do vasto arcabouço de conhecimento do mundo para trabalhar esses diferentes valores ali estipulados na BNCC. Agora, Guilherme, como o livro procurou inserir-se nas tendências tecnológicas e midiáticas do momento,
como o ensino online, o uso da tecnologia na sala de aula e em casa, inteligência artificial, etc. Acho que esse é um grande desafio de qualquer livro didático sendo escrito hoje, né? Porque como a gente começou a nossa conversa falando das mudanças cada vez mais rápidas e muitas vezes mais definitivas, né, no nosso mundo, a gente aqui está lidando sempre com um passo atrás do que está sendo produzido no front, né, dos avanços tecnológicos, né? De uma certa maneira, linkando muito rapidamente alguns dos temas que a gente atravessou no livro, né, a gente mostrou as correlações, por exemplo, né, que as novas tecnologias de sociabilidade, né, como do WhatsApp e as redes sociais, elas podem se assemelhar com alguns temas filosóficos, né, da história, né, como a caverna do Platão, de como essas redes sociais podem se transformar num mundo em que a gente não vê nada fora deles, né? A gente também aproveitou para ensaiar alguns exercícios entre ensino online e ensino híbrido, né? Dos benefícios, né? E dos desafios que um ensino completamente online, ou o ensino híbrido pode nos oferecer, né? Dizendo que, por exemplo, em casa o aluno tem acesso a mais recursos tecnológicos e o professor também, podendo explorar isso com o aluno, né? No ensino online, no ensino híbrido, por exemplo, passar um filme já no computador, conferir alguma informação no Google, né? Mas uma coisa que essas plataformas de pesquisa não oferecem, que eu acho que a aula de filosofia é um lugar ideal para isso, é que se no Google a gente vai atrás das respostas, muitas vezes é uma pergunta, né? É nas aulas de filosofia que a gente examina, né? Que é essa tecnologia, que não necessariamente essa tecnologia eletrônica, né? Mas que é uma tecnologia milenar, que a filosofia já vem desenvolvendo há muito tempo, que é essa tecnologia de examinar e pôr à prova, né? Desse exame dos conhecimentos, ver a própria questão que a gente está lidando com as fake news, né? Com as notícias falsas, que na verdade elas são produções tecnológicas, né? De conhecimento, né? Utilizando pedaços de informação com conhecimentos descontextualizados, né? Então, a filosofia é uma tecnologia, né, sofisticada do pensamento para examinar, para pôr à prova, para decompor um argumento, decompor uma reportagem, decompor um conhecimento ali que a gente pode tratar ele como verdadeiro, decompor, examinar parte por parte e depois recriar e recompô-lo para ver o que se salva disso, né? Pondo à prova se esse conhecimento passa por um exercício racional e crítico de interrogação que os professores devem fazer quando vai passar um conhecimento, que os estudantes cada vez devem fazer com conhecimento. Então, a filosofia, na verdade, é uma tecnologia, né, intelectual do pensamento e da vida para auxiliar no uso dessas tecnologias, né? Inclusive, pensando no STEAM, né, que é essa educação baseada na ciência, na tecnologia, nas artes e na matemática, que a filosofia é um elo, mais uma vez, entre essas áreas das ciências, dos componentes curriculares dito mais duros, né? Das áreas em que lidam com conhecimentos mais objetivos, específicos, a filosofia é aquela mosquinha, aquela pulga atrás da orelha que vai colocar para examinar e interrogar os processos metodológicos, interrogar a resposta final, né? E alimentar a produção contínua desse conhecimento, né? Não deixar ele estagnado, mais uma vez, retornando ao nosso mote do livro, que é manter o pensamento em movimento, né? É isso, Ricardo? Complementando aqui a resposta do Guilherme, né? Com certeza é uma questão importante que todo professor se depara hoje, né? A questão da web e da enxurrada de informações, né? O que fazer, né? Com um aluno que tem acesso a vários tipos de informações, né? Vindas de vários meios, né? O que eles vão fazer na escola, então, se tudo está no Google? Essa é a grande questão, né? E como o Guilherme bem falou, né? A filosofia traz uma tecnologia de pesquisa e avaliação que vai fazer com que ele saia de uma situação muitas vezes ingênua e desloque o olhar para entender melhor, né? Olhando por uma outra perspectiva, né? Pensando de uma outra forma, analisando por outras fontes e colocando à prova. O que é colocar à prova? É perguntar para o professor, é colocar em debate com o próprio aluno, é fazer um debate em sala. Então,
a meu ver, essa é a maior vantagem assim da filosofia, é que ela traz no seu próprio fundamento essa noção de exame, né? Essa noção de exame, como o Guilherme colocou, a gente está se arriscando aqui falando que ela é uma tecnologia de abordar certos temas, né? E, enfim, eu acredito que hoje em dia seja de máxima importância a gente pensar nesse deslocamento de olhar e sair de uma visão ingênua das coisas, né? Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do Guilherme e Ricardo e deixar aberto para que vocês façam suas considerações finais. Guilherme. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade que a editora está dando para a gente divulgar nosso material. Foi um material que a gente fez com muita vontade, com muito desejo, né, de poder não só refletir sobre o nosso processo de formação e o nosso processo de ensino-aprendizagem ao longo dos anos, né, como professores e pesquisadores, mas também ressaltar a importância, né, do componente curricular da filosofia no processo de formação dos alunos, né? Acho que a ideia de que a gente trouxe o livro sobre o signo do movimento é para que a gente possa mostrar que a filosofia é algo que está acompanhando o desenvolvimento da humanidade ao longo de todas essas épocas. É um exercício valioso para a própria formação do professor e do estudante, né? Ou seja, filosofar em torno da formação do professor, filosofar em torno da formação do estudante, e incitá-los a esse movimento, incitá-los a pensar a nossa experiência como cidadãos e também como pertencentes à humanidade que já tem um vasto campo, né, de experiências para trás, mas também tem um vasto campo de experiências ainda a ser desbravado, e que a filosofia pode ser esse tempo e espaço na escola de experimentar, né, de responsabilizar-se também pelas escolhas feitas, as escolhas ético-políticas, mas também teórico-metodológicas de um professor, né, e de um estudante que está em vias de se formar em qualquer profissão, ou seja, ressaltar, né, essa importância da decisão, da escolha ético-política, mas também da escolha dos seus valores, né, da escolha das suas abordagens, seus modos de ver o mundo, e, sobretudo, valorizar a multiplicidade que a filosofia tem, né? A gente gosta de pensar que, parafraseando um filósofo francês contemporâneo, né, o Gilles Deleuze, a gente quis fazer uma viagem pelo campo filosófico, mas também saindo do campo filosófico e conectando esse campo filosófico a tantas outras áreas de conhecimento e mostrando, né, que a filosofia tem essa relação imanente com todos esses campos, né, mostrando de fato o real valor dela na atualidade, dessas múltiplas formas de aprender, esses múltiplos caminhos que a gente pode escolher no mundo, é transformá-la numa atividade em movimento. Então, muito obrigado. E contem com a gente para qualquer dúvida ou esclarecimento que a gente possa fornecer ainda no usufruto desse material. Agora você, Ricardo, quais são suas considerações finais? Bom, eu gostaria de agradecer muito a editora pelo espaço, nos ouvir, pela divulgação, pela oportunidade de escrever o livro. Ele foi escrito, acho que eu me sinto privilegiado porque ele foi escrito em meio a uma pandemia. Eu escrevi com um amigo que divide várias histórias comigo, e ele é importante na minha formação também. E isso reflete no modo como eu trabalho, e eu gostaria que vocês vissem essa reflexão, né? Eu coloquei aqui o meu modo de trabalhar junto com o do Guilherme, né? Para que nós façamos da aula e da escola um laboratório para experimentar mesmo. E para que faça com que os alunos se definam em suas escolhas que são éticas, que têm um valor ali implícito, e muitas vezes eles não sabem, né? Acho que o nosso trabalho principal aqui é fazer com que eles saiam dessa ingenuidade. E durante a obra a gente fez questão de colocar os elementos exógenos à filosofia e que nós achamos de máxima importância para mostrar a filosofia. Então mostra esse caráter abrangente e importante, e eu espero que contribua aí na formação e na alegria também de dar aula de filosofia para os outros professores. Obrigado. Bom,
Muito obrigado para você que nos acompanhou nessa conversa e fique ligado nos próximos programas. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Assim você não perde nenhuma novidade da Editora do Brasil. Até a próxima. Tchau.